A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Este é um evento que nós vamos falar de e-social para os nossos clientes da TOTS da linha DataSul. E o foco aqui são os eventos do terceiro grupo, né? Os clientes do nosso terceiro grupo. Eu me chamo Elisângela Damasco, coordeno o time da consultoria de segmentos na TOTOS. É uma área que auxilia o nosso time de desenvolvimento e atendimento nas dúvidas e questões de legislação. Eu sou formada em análise de sistema, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário. A gente dividiu aqui esse bate-papo em alguns momentos, tá? Eu vou falar inicialmente com vocês a parte de conceito das coisas do e-social e de alguns andamentos, o que vem pela frente. Na sequência, a linha DataSul vai apresentar itens referentes ao produto. E no final, sobrando tempo, a gente acaba abrindo o microfone para responder as dúvidas mais recorrentes. De qualquer forma, desde agora, a ferramenta permite que vocês já façam perguntas. Então, nessa ferramenta ali tem um cantinho que chama Perguntas. Usem por ali para mandar as dúvidas que vocês tenham. A gente tem uma equipe aqui nos apoiando nas respostas, então fiquem à vontade. O material que eu vou apresentar, assim como o do produto, ele já está salvo em PDF aqui e está na ferramenta para vocês fazerem o download, se quiserem acompanhar ou quiser guardar algum link, alguma documentação que o produto recomenda, é interessante. Recadinhos finais. A gravação fica disponível provavelmente até sexta-feira, a gravação deste evento, para vocês poderem consultar. E o microfone de vocês não será aberto, tá bom? Então usem o canal de perguntas para conversar com a gente vai ter o maior prazer em responder. Espero que vocês estejam todos bem, em saúde, e aí vamos lá, tá bom? Eu sempre inicio falando um pouquinho de conceito, né? Então, falando do e-social, eu sei que não temos mais Eli, dúvidas. Oi? desculpa, o seu slide não tá aparecendo. Opa. Que houve? Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver Agora se foi. agora vai. Deixa eu só pôr em modo apresentação e aí eu preciso só que vocês confirmem. Tá aparecendo em modo apresentação direitinho? Agora sim. Tá bom, obrigada. Bom, só para a gente retomar. Então, a ideia aqui eu entendo que nós não temos mais dúvidas sobre o que é o e-social, né? Mas em termos de conceito e para dar o start em qualquer apresentação, é bom a gente trazer desde quando a gente fala, né? Aqui na TOTUS, desde 2008, a gente participa de alguns grupos com o governo, a gente viu a evolução disso desde o início, mas efetivamente desde 2014 ele veio através do decreto 8.373 e trouxe aí a obrigatoriedade para que todos os empregadores façam uso. A ideia é que qualquer tipo de empregador ou porte vai estar utilizando o e-social. Aqui um pouquinho da composição do comitê gestor. A ideia é que vocês entendam quem hoje, por parte do governo, olha os dados do e-social. Então, em primeiro e segundo lugar, estão a Secretaria do Trabalho e a Receita Federal. Eles estão em negritos porque eles dividem a coordenação deste grupo que determina as coisas para o e-social. A Secretaria de Produtividade e Competitividade e a de Desburocratização entraram mais ou menos em 2019, 2020, e o INSS desde o início. A gente não tem mais a Caixa aqui faz um tempinho, tá? E esta portaria que trouxe a coordenação de volta para a Receita foi essa que está aqui no final como a portaria 58 de 2020. O que vai mudar para vocês que são empresas do terceiro grupo? A forma de recolhimento previdenciário vai ser a grande novidade aqui nesse caso, porque a partir do momento que for obrigatório para vocês a DCTF Web, vocês não farão mais o cálculo da previdência, tá bom? O sistema de folha vai continuar calculando normalmente, porém a guia que vocês vão efetivamente pagar vai ser apurada pela Receita Federal. Isso acontece através da DCTF Web, tá? O e-social que agora vocês vão começar a enviar folha de pagamento junto com o REINF
vai alimentar uma base e através da DCTF vai ser emitida a guia. Eu deixei aqui um QR Code porque, falando de novidades, tem um material bem bacana da Receita Federal que tem algumas perguntas e respostas de forma ampla sobre a DCTF Web, né? Então vale a pena vocês conferirem este conteúdo. As integrações que vão existir e que serão dia a dia daqui para frente para vocês, vai ter, de um lado, no e-social vocês passam a enviar folha e demais eventos que sejam relacionados a trabalho. No REINF são enviados itens da retenção, da desoneração da folha, que é CPRB, e alguns pagamentos. Pelo lado do governo, tudo que você envia no e-social alimenta o RET, que é o Ambiente Nacional do E-Social, e o que é enviado pela REINF alimenta o ambiente do SPED. Esses dois ambientes, em conjunto, enviam informações para a DCTF Web. Vocês acessam a DCTF Web via portal ECAC da Receita, utilizando o certificado. O Ambiente Nacional do E-Social comunica também com outro ambiente da CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Do ambiente da DCTF Web, vocês vão emitir a DARF numerada. Então, daqui a 3 meses, vocês já não irão recolher INSS pela GPS, tá? Então, começa agora, competência maio, enviar os eventos periódicos. Daqui a 3 meses, vocês já deixam de utilizar a GPS e passam a utilizar a DARF numerada. Qualquer valor que tenha chego na guia que não esteja batendo, não existe nenhum evento que a TOTUS encaminhe direto para a DCTF Web. E lá também vocês vão perceber que não é possível vocês editarem a maioria dos campos para alterar valor. Então, se alguma coisa estiver errada na arrecadação previdenciária, ela tem que ser corrigida na origem, que é na escrituração, tanto do E-Social quanto da REINF. Se necessário corrigir qualquer coisa, tem que retificar os eventos, tá bom? E aí, falando um pouquinho já do que vem pela frente, mais adiante, a gente vai ter algumas alterações e o recolhimento do imposto de renda também será feito via DCTF Web, né, também com os dados arrecadados do E-Social, e o FGTS Digital, que vai ser uma nova modalidade de arrecadação do Fundo de Garantia, realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Mas esses dois últimos são um pouquinho mais adiante, tá bom? Essas obrigações, CTPS, RAIS, CAGED, livro de registro, elas já foram substituídas pelo E-Social e nós temos algumas outras, tá? Essa listinha de outras obrigações, ela veio oficializada pelo governo em 2019. Algumas a gente já deu um ok aqui, né? Então, assim, a primeira ali, a GFIP, do que diz respeito ao recolhimento do fundo de garantia, ainda não foi desobrigado, só quando a gente tiver o FGTS digital ativo. CAGED, RAIS e livro de registro já houve a desobrigatoriedade. A RAIS, para as empresas do terceiro grupo, ainda não, porque vocês precisam ter um ano calendário completo de folha dentro do E-Social, tá? Então, o terceiro grupo ainda não está desobrigado da RAIS, mas o grupo 1 e 2, sim. A CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, vai ser substituído assim que estiverem ativos eventos de SST, e mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. Comunicado de dispensa ainda não foi desobrigado. A CTPS já foi, né? Hoje ela já é a CTPS digital, a empresa não tem mais a obrigação de preencher a CTPS física. O PPP vai entrar muito em breve com os eventos de SST. A DIRF vai demorar um pouquinho mais, tá? A DCTF, em breve, já vai, tudo que precisa, estará dentro da DCTF Web, e aí desobriga a DCTF mais adiante. O quadro de horário é uma obrigação que deixou de existir, então não foi substituída, ela não existe mais. MANAD também será substituído pela junção do E-Social e REINF. A folha de pagamento, aqui não é a execução do cálculo em si, mas sim a confecção do relatório, né? A IN 77 determina alguns itens que devem constar no relatório e muito em breve isso também será suprimido pelas informações do E-Social.
O guia rescisório do FGTS vai entrar junto no FGTS digital, e a GPS para as empresas do grupo 1 e 2 já morreu, né? Para vocês, a gente já vai falar do cronograma. E aí, falando um pouquinho de versões do e-social, o que é importante vocês terem em mente? A TOTUS sempre vai ter nossos produtos atualizados de acordo com as exigências do governo. E aqui, falando de e-social, a gente tem hoje a versão 2.5 do layout, que ela pode ser utilizada até março de 2022, tanto no ambiente de teste do governo, que chama esse ambiente restrito, quanto no ambiente de produção. As empresas do terceiro grupo, que agora são obrigadas a mandar folha, vão enviar a folha no 2.5. O layout simplificado 1.0 deveria ter entrado em produção em maio, mas não aconteceu. Houve uma falha por parte do governo e a Dataprev se pronunciou falando que a simplificação do e-social acabava por gerar reflexos no pagamento de alguns benefícios previdenciários, dentre eles o benefício emergencial. Então, o governo suspendeu a utilização da simplificação, tá? A gente já tinha feito eventos aqui para falar da simplificação, os nossos produtos já emitiram pacote, já está tudo pronto pelo lado da TOTUS, porém, pelo lado do governo não está. Tá? Como não houve toda a preparação que eles precisavam, eles suspenderam a utilização da versão simplificada. Tá? Então, ela vai entrar mais adiante. Hoje, nós ainda não temos a data. Tá? Como a gente participa dos grupos de trabalho, a gente sabe que vai liberar a simplificação lá em julho, que é para poder entrar os órgãos públicos, e a Dataprev pediu um prazo até junho, mês 6, para poder se adequar com o pagamento de todos os benefícios e itens que estão por trás aqui da integração do e-social. Por outro lado, já tem uma publicação de prazo do layout 2.0. O layout em si a gente não conhece ainda, mas o prazo já existe, tá? Então, a partir de janeiro de 22 já abre um ambiente restrito, que é ambiente de teste, e entra em produção em março de 22. Esse layout 2.0, ele vai possibilitar novas substituições, que é o caso da DIRF, por exemplo. Quando a gente teve o lançamento da simplificação do 1.0, muitos eventos e campos deixaram de existir, muitas regras são necessárias serem verificadas, mas isso em algum momento vai mudar de novo. Quando a gente falar da versão 2.0, é isso que vai acontecer no futuro, tá? De uma forma geral, vocês podem ver aí nesse nosso slide, em março de 2022, existem a possibilidade de termos 3 layouts por parte do governo. O que eles nos falaram sempre, a todo momento, é que quando habilitar o segundo, desabilita o anterior. Isso significa que quando entrar no ar o layout 2.0, sai do ar a versão 2.5, tá? De qualquer forma, fiquem tranquilos, porque nós aqui, pela entrega dos nossos produtos, a TOTUS vai contemplar tudo isso. Porém, algumas coisas dependem também que o governo habilite as suas entregas. Foi o que aconteceu com a simplificação. Do nosso lado estava tudo pronto, pacote expedido, a gente realizou eventos, e não pode ser utilizado porque o ambiente do e-social não está preparado agora para receber, não está habilitado, tá bom? E falando um pouquinho, a gente já fez um evento para falar da simplificação. Eu não vou ler, mas é só para que vocês tenham uma ideia, para que seja possível o cliente continuar na versão 2.5 para eventos de pagamento e utilizar a versão de simplificação para o SST, é necessário que algumas regras sejam observadas. Eu tinha elencado na ocasião 20 regras, né, que são necessárias observar, mas com certeza temos muito mais. Os nossos produtos fizeram eventos, esses eventos estão gravados, e tudo isso está automatizado dentro do nosso software, tá? É possível sim que a empresa continue efetuando o pagamento na 2.5 e envie o SST em uma versão simplificada. Hoje não é possível porque o governo não habilitou, tá? Não está habilitada a simplificação do e-social. E por isso não é possível enviar eventos de SST.
tá? Porque na versão 2.5 não foi habilitado os itens de SST por parte do governo. Pela frente, o que a gente tem? Tá? Falando de social, eu adiantei um pouquinho, né? Os eventos de SST são a próxima entrada. Então, eles deveriam ter acontecido agora em maio, isso não foi realizado, e mais adiante vai ter uma nova data, tá? Nossa estimativa e pelas reuniões que a gente tem participado, isso vai acontecer lá em outubro, tá bom? Na sequência, nós teremos o FGTS digital, que é uma mudança na forma de recolhimento do fundo de garantia. Ele sai da administração da Caixa, passa para a Secretaria de Inspeção do Trabalho e ele é realizado de uma forma totalmente diferente, buscando dados do E-Social. Ele está um projeto muito bonitinho, bem estruturado, teremos boas novidades aqui, mas é um projeto que acabou por concorrer com o tempo no que diz respeito ao diferimento do FGTS. Né? Agora, em 2021, a medida provisória 1045 possibilitou novamente que o empregador parcelasse o recolhimento do fundo de garantia. Ele tem até agosto para aderir a esse parcelamento e ele começa a pagar esses meses a partir de setembro. Então, de setembro a dezembro, por 4 meses, ele vai pagar o diferimento. Não daria para a gente ter no mesmo período o pagamento do diferimento via Cefip, via Caixa, né, via as novas formas de pagamento, e o recolhimento mensal via uma nova plataforma, tá? Em prol realmente do que o contribuinte precisa entregar. Essa foi uma solicitação que nós levamos para o governo para que deixasse o FGTS digital para o próximo ano, né? Então ele vai acabar entrando lá em 2022. A DIRF, que é a próxima substituição, somente será possível quando a gente tiver o layout simplificado 2.0 ativo. E para substituir uma obrigação anual, é necessário que ela esteja dentro do E-Social por um período de 12 meses também. Tá? Então, a gente está em 2021, 2022 teremos, ano calendário, né? 2022 teremos DIRF normalmente, provavelmente lá em 2024, que é a entrega referente a 2023, aí sim a gente tenha algo diferente e uma substituição muito, muito próximo nesse sentido. Bom, por fim, a última entrega seria a última entrega planejada por enquanto, tá bom, gente, por parte do governo. Seria a parte de processos trabalhistas, que também será um novo evento dentro do E-Social e virá junto com esse layout 2.0 da simplificação. Com relação a cronograma, não tem nenhuma mudança. Tá? O E-Social é dividido em grupos e fases. As empresas enviam primeiro tabelas, depois não periódicos. Agora, empresas do terceiro grupo começam o envio dos periódicos. Depois entra DCTF Web, FGTS Digital e a última fase são os eventos de SST. Esse aqui é o nosso cronograma, que não sofreu nenhuma alteração até o presente momento. E aí, falando do terceiro grupo, o que é importante é a gente destacar alguns itens e datas, tá? Agora, em maio de 2021, empresas do terceiro grupo começam a enviar a folha de pagamento da competência maio, tá? Então, a folha de abril paga em maio, ela não entra aqui. A folha de maio paga em junho, essa sim, tem que ser enviada dentro do E-Social. E aí lembra que eu falei, com relação à arrecadação previdenciária, somente em agosto que vai mudar. Então, até lá, vocês continuam recolhendo o GPS. A partir do mês de agosto, vocês passam a utilizar DCTF Web, podendo fazer uso da compensação cruzada, né, que é automática dentro da DCTF Web. SST para vocês somente em janeiro de 2022, tá? O SST que deveria ter entrado agora em junho para o primeiro grupo não aconteceu. Provavelmente essa data aqui virá ainda, ela vai ser oficializada, mas ela virá para outubro. Essa data de setembro vai acontecer aqui em janeiro, junto com o terceiro grupo,
tá? E esse itemzinho novo aqui, que é FGTS Digital, entra também aqui em janeiro de 22. Então, o que é importante para as empresas... Nossa, ficou ruim essa seta, né? O que é importante para as empresas aqui? Se prepararem e já fazerem as coisas em seu determinado momento. Não deixa para a última hora o envio de dados de informações que já estão prontas no sistema, organiza, porque às vezes a TOTO já libera pacotes antes, como é o caso da simplificação, é possível os clientes já irem fazendo as coisas, né, que é necessário pelo lado dele, e não esperar o último momento. Ó, o quarto grupo vai começar a mandar tabelas aqui em julho, e isso só vai acontecer quando a gente tiver os eventos simplificados ativos, tá? Por isso que a gente acaba comentando. A Dataprev pediu um prazo até junho, até o final do mês 6, que é esse mês agora, para poder adequar todas as suas integrações. Então, provavelmente, ao que tudo indica, em julho a gente já volta a ter a simplificação do e-social ativa. Isso significa que eu tenho que mudar todos os eventos? Não. Tá? Isso significa que, voltando a ter a simplificação, é possível o cliente optar, tá bom? A gente já fez eventos e já temos eventos gravados em 2021, tanto da simplificação quanto do SST. Eu deixei aqui uma URL, um QR Code, para que vocês tenham acesso a esse material e, se desejarem, podem assistir e olhar tudo que foi liberado, tá? A gente vai voltar a falar sobre simplificação assim que tiver ativo o layout de novo, tá? Mas nesse momento não é possível os clientes enviarem nada de SST, quem é do primeiro grupo, e não é possível usar a simplificação porque o governo bloqueou, tá? Ontem saiu uma notícia no portal do E-Social e a gente também disparou o comunicado aos nossos clientes falando exatamente da suspensão. O prazo de entrega do SST começaria ontem, que era dia 8, e isso não aconteceu. Falando nisso, a gente tem um portal exclusivo para os nossos clientes. É um portal gratuito, onde a gente costuma colocar todas as informações que dizem respeito à legislação. Tudo que muda, novos prazos, como acontecem as coisas. Aqui está um QR Code para que vocês entrem e é necessário vocês se inscreverem, né? Então, esse pop-up que apareceu aqui, ele aparece no portal. Você precisa adicionar o seu e-mail para receber os nossos comunicados. Além dos comunicados de mudança de legislação, a gente tem a agenda dos eventos TOTS Responde, que ficam lá, e a gravação deste webinar também vai ficar lá, tá? Depois eu acabo mostrando um pouquinho, basta entrar aqui no espaço legislação, em novidades, biblioteca, vocês vão ter acesso à gravação de todos os webinars. Este portal é gratuito e o intuito dele é a TOTO sempre comunicar aos clientes sobre mudanças. A gente tem a responsabilidade de atualizar os nossos produtos e encaminhar eles sempre a contento com relação à legislação para vocês. E tem também a questão de tudo que a gente entrega, de mudanças na lei, do que o governo traz, do que a gente está sempre atento, tem sempre olhando para poder adequar o nosso produto e informar o nosso cliente também, tá? É tudo gratuito, não precisa ter nenhuma preocupação. Finalizo aqui essa primeira parte, que é uma introdução de conceito, e vou pedir só um instantinho para vocês, tá? A gente vai trocar agora o apresentador e vamos falar um pouquinho do produto da linha DataSul. Só um instantinho, por gentileza. Rafael, já está contigo? Isso, agora a gente já vê sua tela. Beleza. Eu acho que inicialmente o Thiago ainda. Ah, é, o Thiago Isso, ia vou roubar um comentar. pouquinho da. Isso, vou roubar um pouquinho a fala do Rafael aí, gente. Bom, vocês estão me ouvindo, né, gente? Estamos ouvindo, Thiago. Estão ouvindo? Beleza. Bom, gente, meu nome é Thiago Silveira, eu sou o PO do DataSul HCM no que tange aí o e-social. Né? Eu estou aqui com o Rafael, né, que vai mostrar para a gente né, a questão do produto aí relacionado à entrega aí do terceiro grupo, né, que começa a enviar aí os periódicos.
Aí eu também estou aqui com a Bianca, do time de atendimento, aí, que vai nos auxiliar aí nas dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, caso tenham dúvidas, aí, reforçando o recado aí que a Elisângela já passou, né, podem ir colocando aí na ferramenta as dúvidas que a gente vai respondendo durante a apresentação. Bom, gente, embora o foco de hoje, né, do produto seja a entrada das empresas do terceiro grupo, é importante a gente enfatizar um pouco alguns itens importantes aí sobre a simplificação, né, até devido a essas notícias aí liberadas recentemente pelo governo. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui só, né, uma pincelada, digamos assim, rápida só sobre o produto, como que ele se preparou para essa questão aí da simplificação, alguns itens que a gente precisa ficar atento. Tá? As entregas do produto em relação à simplificação, elas já foram feitas, tá? Então estão disponíveis aí desde o dia 31/5, tá? Para o produto DataSul. Devido a esse cenário da simplificação, o produto, tá? Ele está bloqueado, tá? Mesmo você ativando, mesmo você atualizando, né, o pacote, o produto está bloqueado para ativação do 1.0 no ambiente de produção, né? Até porque o governo não vai estar aceitando isso. Ele está disponível somente para o ambiente de produção restrita do governo. Então, se vocês quiserem fazer teste, ele vai estar disponível lá para vocês já começarem a enviar para o ambiente de produção restrita do governo. Os eventos de SST, a gente no cronograma do governo, né? Eles estariam inicialmente aí sendo um envio obrigatório, né, no dia de ontem, né, no dia 8/6. Porém, como eles só devem ser enviados aí na versão 1.0 e essa versão está temporariamente suspensa, esses eventos não serão aceitos aí pelo governo no ambiente de produção. Assim como até o governo liberou aí uma notícia ontem mencionando essa situação, né, que o SST não será, não entrará, né, não entrou no dia 8/6. Então, para não gerar essas mensagens indevidas aí relacionadas ao SST, né, hoje o produto já está preparado para gerar essas mensagens no SST na versão 1.0, para que, como houve essa mudança aí, né, de direcionamento aí de data, né, de cronograma do governo, a gente orienta, né, vocês a alterarem a data lá de obrigatoriedade lá dentro do produto. Tá? Ela não será 8/6, será mais para frente. Importante a gente mexer naquela data lá, jogar ela um pouco mais para frente, justamente para não ficar gerando mensagem no ambiente de produção, né? Mensagens indevidas que não é necessário gerar agora de SST. É importante a gente mexer naquela data. Tá? Pessoal, são esses os recados. Né? Além do espaço legislação, como a Elisângela comentou, eu convido vocês também a acessarem o espaço do RH Informa, caso vocês não conheçam. Nesse espaço a gente libera também novidades em relação à simplificação e outros temas relacionados ao produto, né, da TOTS. Então basta acessar aí rhinforma.tots.com e também cadastrar o seu e-mail lá para receber as novidades. Tá? Deixo vocês agora com o Rafael. Ele vai mostrar aí alguns processos, parametrizações do produto que as empresas que se enquadram no grupo 3 precisam ficar atentas aí. Vai lá, Rafael, agora contigo. Beleza, obrigado, Thiago. Boa tarde, mais uma vez aí. Então, a gente vai estar demonstrando aqui a parte de geração do periódico, né, para as empresas do terceiro grupo. Só deixa eu... Beleza. Então, o objetivo hoje é demonstrar, né, a parte de preparação do ambiente, né, conferência, né, e informações para a terceira fase da social. Então, a gente vai ver na agenda o pré-requisito, vamos tratar de backup, ajuste necessário, né? Geração dos periódicos, geração intermediárias, que ele tem uma parte lá que a gente tem que gerar essas tabelas intermediárias, e conferência de valores, e por último, a geração do XML em si para enviar ao governo. Então, aqui é um pré-requisito, né? Atualmente, hoje, os clientes têm que estar nessas 3 releases, né? A atual, a gente está na 32, a última release DataSul, né? Liberado HCM a 32. E a gente sempre faz o retrofit para 2 versões, versão anterior, então, que é o 31 e 29.
Aí ele tem os FIIs também, né? Mas a partir dessas versões, o produto já está atendendo para estar enviando as informações dos eventos periódicos para o governo. Tem uma parte aqui de backup que a gente orienta, né, para estar fazendo um backup da base de dados. A base de produção, por exemplo, tem a terceira fase, né, que ela está como oficial, e vai ser gerada as mensagens referentes aos eventos periódicos. Aí a gente orienta até manter uma base de homologação, né, que é onde nessa base aí pode ser geradas mensagens de teste dos eventos para envio ao ambiente de produção restrita do governo, que daí é onde tem um parâmetro lá que a gente pode estar selecionando. Então, aqui a gente até orienta, né, que tem uma parte lá da configuração com o TAF, que sempre que for restaurar um backup da base de produção, por exemplo, tu fez essa cópia, né, vai ter uma base de produção, vai ter uma cópia da base de produção. Antes que sempre for restaurar isso, esse backup, sempre tem que ajustar lá aquela parametrização no FP 0560, tá? Que vai ter a pastinha lá de configuração do TAF, e tem que ver lá os ambientes de conexão para não enviar para o ambiente de produção, e sim para produção restrita. Até o material ele já está aí na apresentação e a gente colocou o link onde explica melhor esse processo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tem nessa documentação, tem a parte lá onde está explicando bastante, tem print de tela, até orienta como fazer. Aqui tem a parte do cancelar as mensagens. Na verdade, pode ter mensagem, né, que vocês estiverem fazendo teste na base, alguma coisa nesse sentido. E caso exista mensagem de evento periódico que já estejam lá gerada, né, vocês têm que fazer o cancelamento dessas mensagens. Daí pode ser feito através do 9840, né? Esse programa ele é liberado, né? Com a opção de cancelamento das mensagens periódicos da primeira e segunda fase que estão em carga oficial. Então eu trouxe aqui, só deixa eu demonstrar aqui para vocês. Então é o 9840, pode ver que tem a opção de cancelar a mensagem lá abaixo, né? Aí tem aqui a parte de tabela e não periódico, e tem a parte das mensagens aqui, que referente ao cancelamento dessa parte aqui dos periódicos, né? Também é interessante aqui para fazer a carga das mensagens, né? Conferir a data da fase, do início da fase, lá no complemento do social, na pasta carga. Tem a terceira fase logo lá abaixo, a parte dos periódicos, só dá uma confirmada na data, né? Se realmente está com a data correta, né? Aí vamos para a parte de geração dos eventos. Então tem o processo de geração dos periódicos. Como teve processo da parte de tabela, os não periódicos, agora a gente tem um processo para seguir para a parte dos periódicos. Sempre a gente tem a parte de cálculo, né, na folha de pagamento, férias, rescisão, PLR, e depois de calculado, a gente tem que estar fazendo essa geração dessas tabelas. Para quê? Para a gente estar pegando esses valores, né, e tá enviando ao governo através do XML. Então, esse processo tem que ser executado através do FP 9823, que é a parte de geração das tabelas intermediárias, né? Qual que é o objetivo dele? Gerar as informações de remuneração e pagamento do funcionário para posterior enviar ao e-social. Então, que nem eu comentei antes, todo cálculo
que você efetua na folha de pagamento, deve-se efetuar a geração da tabela intermediária de remuneração e pagamento. Então, é o S1200 e o S1210 para pagamento. Depois que você fez essa geração da tabela intermediária, você pode fazer a conferência dos valores. Então, tem o FP 9825, você vai estar gerando um relatório, né? Ele vai estar buscando tudo que você fez de geração da tabela intermediária, dos pagamentos que você teve no mês. Ele vai estar gerando tudo numa tabela, né? E lá você vai poder estar fazendo essa conferência. Incidência de evento, pagamento, o evento que está considerando para envio para o social, né? Toda essa parte de conferência ele vai estar dentro dessa tabela. E depois que você fez essa geração, essa conferência, tem a parte de geração do XML, que esse XML é o que vai ser enviado ao governo com os valores da folha de pagamento. Então, tem o FP 9824, que ele vai gerar o XML do S1200, que é a parte de remuneração, e tem a parte de pagamento, que nesse FP 9824 também gera o S1210 referente aos pagamentos. Mas depois a gente vai passar ali, vai ter uma tela, eu vou demonstrar. E tem a parte do FR 9824, que é para a geração do XML para funcionário desligado no mês. Então, tem a parte para funcionário ativo, FP 9824, e o FR 9824 é para fazer o envio dos desligados. Então, nesse caso, daí já seria o evento o 2299 e o 2399, que é para a parte de remuneração, e o S1210 para a parte de pagamento. Então, tem a parte da geração, que nem eu falei aqui para vocês. O 9823, ele tem ali o mês de referência, né? Tem os tipos de cálculo, folha de pagamento, adiantamento, 13º, PLR, rescisão, complemento de rescisão, né? E tem o S1210, que daí tem a parte também dos pagamentos, que é folha, normal, todos referente à remuneração, tem a parte do pagamento. Então, tem uma particularidade ali, que é a opção do PLR referente ao pagamento de PLR separado da folha normal. Então, se você foi lá, habilitou um cálculo de PLR, né, fez esse cálculo de PLR num tipo de folha que seja diferente de folha normal, você vai marcar o PLR para poder gerar essa intermediária. Caso contrário, ele vai estar pagando dentro da folha, então quer dizer que é uma folha normal, por exemplo. Aí a opção do anterior e social, esse aí é para cliente, por exemplo, você paga fora do mês. Então, teve o pagamento, né, no mês de abril, pagou no mês de maio. No mês 5 de maio, por exemplo. Se, nesse caso, como o início do e-social, né, dessa terceira fase é 10/5, nesse caso ele não vai interferir aqui, ele não vai ser enviado. Mas vamos supor que fosse dia 1º do 5, né, o envio da obrigatoriedade da terceira fase, do terceiro grupo. Você teria que marcar essa opção anterior e social para poder enviar esse pagamento no mês de abril, né, que caiu dentro já do mês de maio com a obrigatoriedade. E ali para baixo tem um exemplo, então vocês têm disponível ali esse PPT, né, mas aqui vamos comentar, né, que daí o início da obrigatoriedade dos eventos periódicos é 1/5, folha de pagamento referente ao mês 4 é paga no mês 5/5, funcionário desligado 28/4, com pagamento de rescisão em 8/5, essa folha de pagamento, esse desligamento, preciso compor a mensagem do 12/10 do mês 5. Daí ele vai criar um bloco, né, novo para envio dessas informações. Aí tem a parte da conferência, né, que nem eu havia comentado,
9825, você vai fazer a geração dessas tabelas intermediárias que referente aos cálculos, do que vocês calcularam, folha, décimo, né, adiantamento, e você vai listar o 9825 para poder fazer a conferência desses valores. Então, ele vai estar listando, por exemplo, ele vai listar um arquivo separado da parte de remuneração, vai estar listando um arquivo separado da parte de pagamento, e caso tenha despesa médica, ele também vai ser listado um arquivo separado para despesa médica, né? E tem a parte do múltiplos vínculos, que ele também lista um arquivo separado para conferência. Isso a gente fez para estar facilitando, né, a conferência dessas informações de pagamento e remuneração. Então, aqui é só um exemplo do log que ele vai estar gerando. Então, no meu diretório CTMP, ele vai gerar o arquivo ali que é referente aos recibos, remuneração, né? E a parte do pagamento. E mais abaixo tem a parte de despesa médica, né? Então, cada log desse, né? Cada linha dessa é uma planilha que foi gerada para fazer a conferência. Agora tem a parte, depois que a gente fez essa geração, né, das tabelas intermediárias, fez a conferência, né, e a gente vai fazer a geração do XML em si para envio para o governo. Então, sempre tem que seguir uma sequência, né? Você, antes de gerar o XML, você tem que gerar a tabela intermediária do S1200, em seguida do S1210, né? Para depois vir aqui no FP 9824 fazer a geração do XML, primeiramente do S1200 e depois do S1210, que é o pagamento. Então tem as mesmas informações aqui, a parte mensal, né, o indicativo apuração aqui referente ao mês ou anual, no caso 13º, né? Tem a parte do arquivo, que é o S1200, o S1202 e o S1210, que é a parte de pagamento, né? E tem o processo, geração, eliminação, da mesma forma tem no 9823 da geração da tabela intermediária, como tem da eliminação da tabela intermediária. O mês de referência, né? E tem ali gerar novo XML, sempre somente se houver diferença. Na verdade, é que ele somente se houver diferença. Por exemplo, se você gerar um XML e esse XML estiver pendente lá no monitor, né, para estar enviando isso para o governo, ele não vai gerar, né? Porque talvez não teve nenhuma diferença. Dentro ele não vai gerar, só vai dar um log informando que o funcionário, o João, não teve diferença do arquivo XML que já está lá gerado, entendeu? E se tiver diferença, ele vai gerar um novo substituindo aquele que está lá pendente. Aqui daí tem a parte do FR 9824, né? Anterior a gente estava vendo o FP 9824, que seria para folha de pagamento, férias, né, adiantamento. E o FR 9824 é para a parte de desligamento, então no 2299 e o 2399. E também a parte do pagamento desse desligamento, que seria o 1210, para estar gerando esse arquivo, né? Então tem o processo também de geração, eliminação, o mês de referência, né? Tem a parte aqui do vínculo, com vínculo, sem vínculo, e também ali o mesmo browser referente a gerar novo XML. Antes disso, acredito que talvez você já for orientado, né? Mas também, se não for, tem a parte desse saneamento que a gente precisa estar fazendo na base de dados, né? Principalmente para estar gerando essas remuneração, tem que fazer um saneamento da parte dos eventos. Então, por exemplo, quando você tem mais de um cálculo na folha de pagamento, né? Isso exige,
que a gente, por exemplo, tem um pagamento de férias, né? A gente vai ter que enviar para o governo, né, um evento diferente. Então, seria um evento, a gente vai ter que criar um evento exclusivo para estar enviando para o governo. Porque a nossa folha, o processo da nossa folha, essas férias que foi calculada, né, anteriormente, ela vai estar passando tudo dentro da folha e as incidências vão estar sendo a mesma. Então, a gente vai ter que gerar para o governo um evento com incidência diferente para não estar considerando, vamos dizer, duplicada essas incidências, né? Então, até oriento vocês a estar verificando ali, caso não tenham feito, né, esse saneamento da parte dos eventos, oriento a verificar essa documentação, tá? Tem para cada tipo de cálculo, férias, 13º, folha, né? Tem várias situações lá que podem estar verificando. Aí também deixo o link ali para estar dando uma olhada, né? E é isso aí. Se vocês tiverem dúvida, né, do que a gente está comentando aqui, conversando, também pode estar colocando ali para a gente estar respondendo, né? No chat, está ali aberto. E eu acho que é isso, pessoal. O processo de geração, né, da parte do periódico para o grupo por terceiro grupo é mais ou menos feito dessa forma, né? Se alguém tiver dúvida, pode estar colocando ali no chat para a gente estar respondendo daí. Isso, a gente aguarda as perguntas pelo chat, pessoal. Enquanto isso, eu vou trocar de Rafael para outro Rafael. O outro Rafael vai falar um pouquinho sobre educação empresarial. Enquanto a gente aguarda, se vocês têm alguma dúvida, por favor, acionem a gente pelo chat, tá bom? Vamos de novo trocar, só um instantinho. Ok, boa tarde, Eli. Consegue ver minha tela? Consegue me ouvir? Sim, Rafa, ouvimos e vemos. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Francisco Silvério, eu sou da Educação Empresarial da TOTOS. Pessoal, como podemos ver aí, nós temos alguns webinars, temos alguns especialistas aí sobre o social, sobre as soluções da TOTOS. E além aí desses webinars, das documentações, nós temos também treinamentos a ofertar para vocês, clientes. Justamente criado aí pela Educação Empresarial em 2 formatos, pessoal. Nós temos aí o treinamento ao vivo com o instrutor, então treinamentos com cargas horárias de 4, 8, 16, 24, 32, até 40 horas de treinamento ao vivo com o instrutor, seja no período aí da 8h30 até as 18 horas com os nossos instrutores, tá? Que são especialistas nas soluções, com sua didática também para ministrar esses treinamentos para vocês. Os treinamentos são sempre também atualizados, né, alinhados às evoluções das soluções TOTOS. Nesse treinamento que é realizado em conjunto com o instrutor, vocês receberão também material de apoio, ou seja, uma apostila passo a passo ali, na forma textual e visual também, né, com prints das telas do ambiente sobre o que está sendo ministrado no treinamento. Assim como também uma base individual de simulação, ou seja, vocês vão conseguir praticar o que o nosso instrutor estará passando para vocês durante a aula. Além desse treinamento, desse formato aí com o instrutor, nós temos também um treinamento à distância, né, que eu já tenho um horário mais flexível, porque justamente são vídeos tutoriais que disponibilizaremos para vocês na nossa plataforma LMS. Né, esses treinamentos também são criados aí pelos nossos especialistas, como locução, infográfico e PUCs também. Esses conteúdos, eles também são editados pela nossa fábrica de conteúdo, né, para a gente deixar, trabalhar de uma forma metodologicamente de aprendizagem pelos nossos designs institucionais, assim como também os designs gráficos, pensando na parte de identidade visual. E, pessoal, a nossa fábrica de conteúdo também pode prestar serviços para a sua empresa, tá? Não apenas aí para criar conteúdos educacionais, como também peças institucionais. E como estamos falando aí sobre o E-Social DataSul, nós temos aí treinamento sobre o E-Social DataSul, com carga horária de 24 horas, tá? Conteúdo programático dele, com considerações iniciais, objeto do social, conceito, objetivos, registro de eventos trabalhistas e muito mais informações. Esse treinamento está sendo no valor de R$ 1.536,65 e R$ 65,00 sem impostos, tá? Para uma única pessoa. E é claro que também a sua empresa pode alocar o nosso instrutor de forma VIP, justamente para ele ministrar para 10 pessoas aí esse treinamento
também. E onde vocês conseguem mais informações aí sobre os nossos treinamentos, pessoal? Vocês têm que acessar aí treinamentos.totos.com. Tá? Teremos uma página aí relacionada aos treinamentos da TOTS. Se você quer saber quando que vai ter o treinamento com o nosso instrutor, novamente, treinamentos.totos.com, vai clicar Conheça nossas modalidades, vai clicar em calendário, veja data, horário e conteúdo, e vocês serão direcionados aqui para essa página, onde conterá treinamentos da Proteus, RM, DataSul, Fluid, Monitor, diversos treinamentos aí também. Só um pouquinho, que daqui a pouco eu já mostro para vocês também como que é essa consulta, porque justamente clicando aqui em um desses conteúdos, vocês vão ver o conteúdo programático completo que será ministrado nesse treinamento também. Ah, eu já quero comprar esse treinamento. Vamos acessar, então, totos.store, que é o nosso e-commerce, a nossa loja virtual aí também. E vocês conseguem comprar soluções como treinamentos também da TOTS. Verão alguns treinamentos em destaque aqui, mas também poderão pesquisar. Então, só uma palhinha aí para vocês terem conhecimento. Novamente, treinamentos.totos.com, vocês verificarão informações de benefícios, modalidades, acessar a plataforma EAD, justamente para fazer os conteúdos, os vídeos tutoriais. Tá com alguma dúvida, clique em Digamos para você, preenche o formulário e um dos nossos consultores estabelecerão contato com vocês. Tá? Aqui vocês terão informações, então, para a compra como pessoa física, como pessoa jurídica, verificará o que será disponibilizado para vocês nos treinamentos, assim como também os benefícios de fazer conosco, que somos os detentores do conhecimento também. E acessando aqui, vamos mostrar para você para localizar o treinamento com o nosso instrutor. Então, acessando o calendário, vai ter a opção Veja Data, Horário e Conteúdo. Abre-se o link. Ele faz esse pequeno processamento. Apresentou e vamos lá. Estamos falando de DataSul. Vamos ver o que temos aqui de DataSul. Para a DataSul nós temos aqui esses treinamentos. Vamos verificar aqui esse social por hora que a gente tem marcado aqui, esse social do futuro, automação fiscal, para junho, 1º, 2 e 4, assim como também em agosto também, dia 11 e 3 também. Essas são as turmas que estão agendadas, mas vocês podem estabelecer contato conosco também para verificar outras turmas para serem criadas, tá? Vocês podem clicar aqui no conteúdo, clique aqui, vocês serão direcionados aí ao conteúdo programático que vai conter aí todas as informações do que será ministrado nesse treinamento também. Tá? Vocês conseguem visualizar também e-learning, acessar o catálogo do e-learning, verificar algumas peças digitais criadas pela nossa fábrica de conteúdo, assim como pílulas do conhecimento no nosso canal de treinamentos TOTS no YouTube também. Né? Não, são alguns parte, né, dos nossos vídeos tutoriais que estamos disponibilizando ali para vocês terem ciência de como que funcionam também. E na TOTS.store, vocês têm aqui TOTS.store, acessar aqui os nossos cards, vocês podem clicar sobre um deles, ou vocês podem pesquisar sobre qual deles você deseja. Vamos verificar se aqui o card do DataSul já está disponível, o social DataSul, e aqui já temos as informações do valor, e demais dados sobre esse treinamento para o DataSul. Pessoal, então, acesse agora treinamentos.tots.com ou tots.store, né, que é a nossa ajuda. Preenche lá o formulário ou manda e-mail para cursos@tots.com.br. Eles que fazem os nossos treinamentos têm mais produtividade. Dúvidas e considerações, estaremos à disposição. Uma ótima tarde a todos. Perfeito, Rafa, obrigada. Vou pegar de volta a apresentação só para mostrar o espaço e o RH Informa também, que é o outro portal que é interessante vocês ficarem atentos, tá bom? Lembrando que tanto o espaço Legislação quanto o RH Informa, eles são destinados aos nossos clientes, não possuem custo adicional nenhum, tá? Como que a gente chega? Deixa eu só ver se já... Alguém só confirma se está mostrando a minha tela? Está sim, Lili. Obrigada, Rafa. Então, ó, entrando na tots.com,
é um endereço fácil da gente decorar, não é mesmo? Vocês vão aqui, Sou Cliente. Dentro do Sou Cliente, vocês vão acessar o espaço Legislação. Aqui é onde ficam, aqui é para vocês se inscreverem, para receberem as informações de eventos responde, de notícias de alteração de lei, tá? Aqui embaixo a gente tem páginas referente a legislações que estão naquele momento em vigor, sendo entregue. Essas páginas explicam um pouquinho sobre o conceito do que é uma ECD, uma ECF, um conceito da obrigação, quem está obrigado, qual o prazo de entrega, tem o link para as páginas de documento, de produto, né, as páginas centralizadoras. E aqui embaixo fica o que a gente chama de destaque, que são as notícias de alteração, né? Ontem, conforme a gente comentou, nós já tivemos o adiamento, né, dos prazos dos eventos de SST e de pessoas físicas dentro do e-social. Os clientes receberam, todo mundo que está inscrito aqui já receberam ontem em primeira mão a informação. Este webinar, ele está sendo gravado, e aí para vocês assistirem o webinar, se desejar, até sexta-feira ele já sobe aqui para o espaço, tá? Então vocês vão entrar aqui, ó, novidades, biblioteca. Ele vai levar vocês para a playlist da TOTUS, do espaço Legislação. E ali ficam todos os webinars anteriores que a gente já realizou, de todos os temas. LGPD, social, ECD. Então, ó, a gente já falou de SST para a linha DataSul em maio, dia 13 de maio. A gente já falou também sobre a simplificação do layout. Então, basta navegar aqui se vocês quiserem assistir os eventos anteriores. Né? A gente tem sobre as regras de convivência, que foi quando a gente falou de simplificação, de DIRF, tem diversos eventos, todos gravados, todos gratuitos. E aqui também, pelo espaço, vocês acessam o RH Informa. O RH Informa é o outro portal, irmãozinho do Espaço Legislação, onde a gente vai ter informações do produto. Então, por exemplo, eu vou pegar aleatório aqui o último, que saiu hoje, inclusive, está falando sobre o nosso portal, né, de assinatura eletrônica. Então, a gente tem uma plataforma que faz toda a guarda eletrônica de documentos, então aqui a gente já teve uma movimentação. Essa informação refere-se à linha DataSul, Proteus RM, tá? Aqui é onde o produto acaba informando quando tem pacotes, quando tem novidades, quando tem prazos de teste, enfim, tá vendo? É importante vocês estarem atentos às comunicações, a TOTUS tem esse cuidado de trazer o cliente sempre bem informado, tanto no espaço Legislação, quanto no RH Informa. Só precisa que vocês entrem e cliquem, aceitem para que a TOTUS envie e-mail para vocês. Não existe fatura nenhuma, o portal é totalmente gratuito, e aqui vocês terão acesso a diversas informações, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido trazer, né, todas as informações necessárias para vocês do terceiro grupo. É uma fase nova que se inicia agora para o e-social, mas é uma fase que já foi utilizada por outras empresas, então com certeza está mais tranquilo pelo lado do governo, né? Vai ser mais fácil. Até sexta-feira a gente sobe este vídeo dentro do nosso espaço Legislação. O material que a gente apresentou aqui nos 3 casos, tá? Na primeira parte, na parte de produto e agora também na parte educacional, eles estão aqui na ferramenta em documentos, tá? Podem fazer o download. Acho que a gente não tem dúvidas no chat, a gente já foi respondendo a única dúvida que apareceu. Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que fiquem bem, em saúde, cuidado. E em breve nos veremos nos próximos eventos. Fiquem atentos, né, nas agendas dos nossos TOTUS Responde, a gente tem novidade pela frente e com certeza a gente vai abrir novas oportunidades para falarmos de novidades que serão implementadas tanto pelo governo quanto pelos nossos produtos, tá bom? Uma boa tarde para vocês, bom serviço e obrigada pela participação. Até logo!